A volatilidade dos mercados globais levou a uma postura mais conservadora por parte do Tesouro Nacional. Segundo a análise da corretora de investimentos BGC, o próximo leilão do órgão federal deve ter uma redução significativa da venda de títulos atrelados à inflação e uma manutenção da venda de títulos pós-fixados. Para explicar mais sobre essa visão, eu converso agora com Felipe Tavares, que é economista-chefe da BGC, que já está aqui comigo. Felipe, bem-vindo aqui à nossa programação, meu querido. Bom dia para você. Bom dia, Débora. Muito obrigado pelo convite. Meu querido, quando a gente tem qualquer tipo de mudança nesses leilões, como o que a gente tem visto acontecer nos últimos dias, inclusive tendo cancelamento de leilão, operações extraordinárias para poder tentar suavizar a curva, de que forma vocês entendem que tudo isso, nesse momento, traz agora uma distorção a essa precificação no mercado? Ou seja, qual que é o efeito na prática disso e qual que é o recado que fica para o mercado? E o primeiro recado, começando pelo final, né, o recado é que o Tesouro está atento, né? A atuação ali da gestão da dívida pública, ela foi muito feliz e muito assertiva e muito ágil para ver o tamanho do problema e entender que precisava tomar alguma medida para tentar reduzir os danos e as distorções na curva, né? Porque no pico das incertezas, né, da volatilidade, do desconforto do mercado em relação a tudo que estava acontecendo, você poderia ter tido algo muito mais dramático se o Tesouro não tivesse retirado risco do mercado com a operação de compra. Então, nesse sentido, a mensagem ela é positiva de que o Tesouro está atento. Sobre o efeito, né, e o tamanho da distorção, hoje a gente tem comparando desde o começo do mês, aí, olhando um mês para trás, praticamente, a gente tem a curva de juros tendo empinado cerca aí de 120 pontos em média, né, dos vencimentos de 2 anos para frente. Então, a gente teve um ajuste expressivo, né, na curva de juros brasileira. E nos títulos indexados à inflação, né, as NTNBs, você também teve um efeito significativo nas taxas, né, em torno ali de 50 pontos, 60 pontos, em média, sendo remarcado do spread. Então, e a busca do mercado pelas pós-fixadas se tornou muito expressiva nesse mês por uma busca de espera, né? De entender o que está acontecendo, conseguir alocar o caixa, né? A gente teve muito stop de operação de muitos players, então isso faz com que o pessoal busque as pós-fixadas para esperar passar essa turbulência maior para voltar para as posições, né? Evitando aí um sangrar mais, né? Evitando um aumento dos danos gerados pela guerra. Agora, Felipe, quem de fato está comprando nesses níveis de juros? É um mercado mais doméstico, né? Talvez com tesourarias e fundos locais, ou ainda há um apetite estrutural de estrangeiros para carregar risco Brasil? Você teve, assim, com a guerra, né, o apetite de risco do estrangeiro foi reduzido drasticamente no mundo inteiro, né? Você teve uma busca pelo dólar, né, segurança com liquidez. Então, esse foi um movimento global do estrangeiro. Isso ainda permanece, né, embora já tenha voltado um pouco do fluxo para o Brasil e para o apetite a risco, né, ele tenha sido retomado um pouco, mas o movimento geral aqui ele é do institucional brasileiro, né, principalmente tesourarias e fundos entrando nessa busca por cautela, né, esperando com as posições das LFTs. Agora, essa concentração em LFTs pode ser lida agora como uma estratégia de prudência, Felipe, ou talvez como um sintoma dessa perda de confiança nessa previsibilidade política monetária também e fiscal? Sim, a LFT é uma busca por segurança, porque ela sofre menos com as oscilações, ou resumindo assim, ela não sofre, né, ou quase não sofre com as oscilações da curva. E aí, basicamente, assim, falando de forma bem resumida, você tem uma relação inversa, né, entre o preço e as taxas, né? Então, toda vez que a taxa ela abre muito, né, você tem uma piora aí dos títulos, né? Eles caem em termos de valor e aí isso gera ali um dano nas posições dos investidores, né? O que a gente tem
né, nessas posições, nessa busca de cautela, é realmente esperar essa maior turbulência, né? Vale notar que o Tesouro ele anunciou agora, né, o cronograma dos leilões do segundo trimestre, que começa agora em abril, e a gente vê que o Tesouro não mudou a estratégia em termos da composição dos papéis que vão ser colocados, né, entre Bs, pré-fixadas, e na LFT ele simplesmente fez uma rolagem do vencimento, mantendo somente um vencimento de rolagem longa. A gente até aqui achava que teria espaço para ele apostar num vencimento mais curto, adicional na LFT nesse trimestre, como um mecanismo de suavização, porque para entender, né, quando o Tesouro tem que intervir, faz compra, você consome o caixa do Tesouro, né? Então, assim, as medidas de segurança que o Tesouro usa para ter conforto para lidar com o custo da máquina pública ficam mais apertadas porque o Tesouro está tendo que desembolsar do caixa para comprar os títulos. Então, mas ele não mudou essa estratégia nesse ponto, acho que olhando que a tensão vai ser aliviada aí nos próximos dias, semanas, né? Uhum. Agora, Felipe, pensando em efeito de transmissão monetária, com a curva longa agora instável, a política monetária perde potência? Não diria só ela perde potência, né? Mas ela é contaminada, né? A inflação, todos ali os indicadores que balizam a tomada de decisão da política monetária estão contaminados, né? Então, acho que é cedo e não é muito prudente a gente fazer análises da condução da política monetária que olha o horizonte relevante de 18 meses, né? Mas o que a gente vê, né? E isso é claro e é uma cautela do Banco Central, está até na ata de ontem do Copom, que dada toda a incerteza e estabilidade, o ciclo de cortes que poderia ter sido conduzido de forma mais intensa, né, se não tivesse vindo a guerra e esse choque do petróleo, ele vai ser conduzido com uma forma muito cautelosa, né? O Banco Central manteve ali o discurso que ele vai continuar cortando juros, mas vai vir muito provavelmente em ritmo de 25 em 25 pontos, olhando encontro a encontro do Comitê da Política Monetária e olhando esses condicionantes, né? Se tudo esfria e você volta para o patamar anterior, né, ali do final de fevereiro, com o barril do petróleo a $70, etc., você tem uma política monetária que se destrava, né, e podendo intensificar nos cortes. Mas em tempos de incerteza e volatilidade muito alta, é muito difícil o Banco Central apostar num corte mais forte, né, e tomar essa decisão, porque isso pode ter um efeito muito drástico em termos de expectativa inflacionária, né, na inflação corrente e na expectativa da inflação. Então, com toda essa incerteza, a gente tem uma cautela do Banco Central e isso afeta, sim, a perspectiva de cortes no curto prazo, né? Com certeza, agora o de abril, ele depende do cenário internacional. Felipe, só para a gente amarrar aqui o nosso papo, tentando, né, tomar como exemplo situações anteriores para a gente entender qual que seria esse ponto que a gente tem agora dessa estratégia do Tesouro, né? Se a gente pudesse avaliar um pouco dessa postura de acordo com o histórico. Em outros momentos já tivemos esse tipo de estratégia sendo adotada do Tesouro para que a gente tenha uma referência, né, de para onde a gente vai caminhar, ou se isso realmente é uma resposta pontual a essa instabilidade econômica global ou não? Sim, você já teve outros momentos da história que o Tesouro interviu, né? Ele tem esse papel, é importante que ele, inclusive, ele se posiciona institucionalmente dessa forma, né? Tentando garantir um pleno funcionamento ali do mercado de títulos, né? Garantindo que tudo funcione da melhor forma possível no mercado, e aí ele não quer gerar interferências para distorcer a curva ou a dinâmica dos títulos. Em outros momentos, né, e outras intervenções, o Tesouro não foi tão ágil ou tão assertivo no seu posicionamento, e isso gerou distorção, e é por isso que dessa vez, quando o Tesouro rapidamente cancelou os leilões e já anunciou ali a intenção dos leilões extraordinários e foi conduzindo nos dias subsequentes esses leilões, foi visto com bons olhos e a curva aliviou significativamente, né? O Tesouro tirou bastante pressão da curva, tirou o risco do mercado, ele conseguiu manter a captação nas LFTs ali na semana mais intensa, né, que foi na semana passada. Então, assim, mostrou que o Tesouro ele está muito atento à saúde do mercado de títulos públicos, algo que é muito importante para garantir a liquidez do Estado brasileiro.